Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Mais 600 professores serão contratados para os quadros do Ministério da Educação dentro de 3 ou 4 meses. O anúncio foi feito pelo próprio Ministro da Educação, que adiantou que poderão concorrer a esse concurso os professores que nos últimos 3 anos tenham trabalhado durante 365 dias no ensino público. Nuno Crato falou no final do Conselho de Ministros, onde foi aprovada a realização deste concurso. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, o Decreto-Lei hoje aprovado estabelece um regime excepcional para a seleção e o recrutamento do pessoal docente dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na dependência do Ministério da Educação e Ciência. De acordo com o Nuno Crato, a abertura deste concurso extraordinário deve-se às necessidades permanentes do Serviço Público de Educação e faz justiça a um grande número de professores que há muitos anos trabalham dedicadamente e que se mantêm na condição de contratados. Seguimos agora a conhecer as notícias regionais. A área metropolitana do Porto não se pronuncia, para já, acerca da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que deu razão ao governo português sobre a transferência de fundos comunitários para Lisboa. Até agora, os responsáveis pela área metropolitana do Porto dizem ainda não terem sido notificados sobre o acórdão do Tribunal Europeu neste caso. Em causa está a contestação da transferência para Lisboa de fundos comunitários de 3 regiões pobres, Norte, Centro e Alentejo. O Tribunal de Justiça da União Europeia deu terça-feira passada razão ao governo português no processo de transferência para Lisboa desses fundos comunitários. Foram precisas 15 horas de negociação para se chegar a um consenso na União Europeia quanto às cotas de pesca de cada país. Portugal viu a sua cota de bacalhau aumentar 20%, a pescada 15% e o carapau 31%. Já as cotas de tamboril, raias e lagostim sofreram recuo. Perante os números, a Associação dos Armadores de Pesca do Norte reconhece que poderiam ser piores, mas aqui ainda assim, e apesar do aumento global, as cotas para 2013 são insuficientes face aos recursos disponíveis e às necessidades do setor. O aluimento da duna primária obrigou ao corte da estrada que liga Mindelo e Vila Chã, em Vila do Conde. A Câmara culpa o avanço do mar, mas quem ali mora garante que há águas pluviais a drenar diretamente para a duna, enfraquecendo o terreno. Os moradores da zona garantiram ao Jornal de Notícias que esta não é uma situação nova e que parte da duna já tinha aluído no verão. Ao longo das últimas semanas, a Universidade do Minho tem promovido campanhas de solidariedade social. As campanhas têm por objetivo angariar alimentos, roupa, calçado, brinquedos e livros para distribuir pelas famílias com maiores dificuldades económicas. A última acontece hoje, quinta-feira, nos complexos desportivos de Guimarães e Braga e tem por nome Oferece um Sorriso. Na última edição foram entregues mais de 1.200 brinquedos a instituições da região, nomeadamente à Rede Social de Guimarães, à Associação Teatro de Construção, o CAT Rebelo do Arte da Misericórdia de Vieira do Minho, o Instituto Juvenil Maria Imaculada e a Cruz Vermelha Portuguesa. Mesmo com a crise, existem tradições que permanecem no Natal e fazem parte da habitual ceia de 24 para 25. Bacalhau, azeite e frutos secos existem para todos os gostos e, por que não, para todas as carteiras. O orçamento de 2012 penaliza as prendas de Natal, mas não a mesa. O bacalhau regado com azeite é presença obrigatória na ceia desta quadra e a oferta é mais do que variada. Nos espaços gourmet encontram-se produtos para os paladares mais exigentes e para as carteiras mais recheadas. Este espaço tem exatamente tudo que as outras superfícies não têm, é isso mesmo. Tudo que está aqui no espaço gourmet do El Corte Inglês, no Clube del Gourmet, são produtos exclusivos, ou quase todos são exclusivos, com exceção dos vinhos, que se podem encontrar em algumas garrafeiras. Falamos de cerca de 70% a 80% dos produtos que estão aqui dentro são exclusivos e só podem ser encontrados em Portugal, no El Corte Inglês. Portanto. E nesta secção, o que não pode faltar, o que é afinal obrigatório levar daqui?
Não podem faltar aqueles produtos que os portugueses estão habituados a consumir, como o bacalhau e o azeite, por exemplo. Nós temos aqui, enfim, um conjunto largo do que pode ser considerado, se quisermos, passo o simplicismo, o topo de gama do bacalhau, que é o bacalhau amarelo curado, e os azeites também muito especiais que temos aqui, algumas dezenas de azeites muito específicos para os gostos de cada um. O panettone, que é um produto muito específico, no fundo é o equivalente ao bolo rei, mas italiano, que só pode ser encontrado no El Corte Inglês e que tem uma procura muito grande por parte das pessoas do Porto. E depois os frutos secos, os queijos, os chocolates, o vinho do Porto que não pode faltar também, ou o espumante, ou o champanhe, enfim, todos os produtos que os portugueses gostam e que nós temos aqui uma oferta que realmente é diferente do restante do mercado. Mesmo com austeridade e crise no cotidiano dos consumidores, as vendas nesta superfície têm superado as expectativas para este ano, mas com diferenças em relação a anos anteriores. O comportamento do consumidor mudou, o comportamento não está igual e, portanto, nós esperávamos realmente que neste momento tão difícil da nossa economia tivéssemos um cliente com um comportamento mais racional, mais cauteloso, mais preventivo, mais defensivo e de facto isso nota-se. O cliente procura comparar mais preços, procura ser mais racional na hora de comprar, mas realmente em termos de volume de compra e de procura, felizmente não temos sentido fortemente essa quebra e estamos bastante satisfeitos com o desempenho, se assim se pode dizer, das vendas deste Natal. O Natal que se avizinha com menos prendas no sapatinho, mas com um fiel amigo à mesa e tudo para satisfazer os mais golosos ou os mais novos. Apesar da incerteza do que há de vir em 2013, nesta quadra cada família parece querer guardar ainda o essencial para o Natal. Já está em cena o Teatro de Revista Vira ao Disco e Troika o mesmo no Teatro Sá da Bandeira. É meu convidado, Albano Martínez. Albano, obrigada pela presença no Jornal Regional. Antes de mais, esta é uma revista que faz a revisão de 2012 ou nem por isso? Faz também, um bocadinho de 2012 e já falando em 2013 também. Portanto, já é uma projeção para 2013, Albano. Sim, também. Diga-me, quem é que faz parte do elenco desta revista? Sou eu, Miguel Ribeiro, Joaquim Correia, temos como atração de fado Filomena Sousa, temos atração musical Ivo Dias, André Martins, Cláudia Pinto e Jéssica Santos. E ainda o International Ballet, que é um fantástico grupo de dança. Aliás, há uma aposta muito grande na dança neste espetáculo. Muito grande mesmo. Que está no Sá da Bandeira até ao dia 27 de janeiro, em cena. Como é que tem sido a adesão do público até agora? Sim, tem sido boa, tem sido muito boa. O público vê-se que sai bastante satisfeito com a peça em si, que realmente eu sou um bocado suspeito para falar, não é? Mas acho que está uma revista muito bonita, muito bonita. Ainda é muito acarinhado este género teatral, a revista? Muito, acho que sim. Eu pelo menos sinto muito isso. Mas quem é que vai à revista? São as pessoas que sempre gostaram de revista ou há agora um público renovado que quer experimentar a revista, Albano? Nós temos aquele público que gosta de revista, que é, digamos, amante da revista. Mas acho que está a aparecer um público novo. Acho que também está a aparecer mais juventude. E depois o que é que se segue depois do dia 27? Vão querer, e agora aproveito para dizer que temos algumas imagens desta revista, estão no ar, os três mosqueteiros ali. Os sketches, aqui está o fantástico balé que a revista tem. Com fatos lindíssimos. Com fatos lindíssimos, por acaso fui eu que os idealizei. Mas tem um grupo fantástico Miguel mesmo. Ribeiro. E eu também. Acho que a nível internacional mesmo o balé. Muito bom mesmo. Depois de estar em cena no Teatro Sá da Bandeira, como é que vai ser? Turnê ou para já um descanso merecido? Não. Isto na revista não há muito tempo para descansar. Na vida de um ator? Sim, na vida do ator há pouco tempo para descansar. Eu ainda não consegui tempo para me recuperar destes longos meses de trabalho.
porque isto foi uma revista que deu muito trabalho. Foram bastantes meses. Esteve na escrita? Na escrita, na produção, nos figurinos, no balé. Eu estive em quase todo lado. Em quase todo lado mesmo. Portanto, depois de Teatro Sá da Bandeira, turnê? Turnê, exatamente. Turnê. Mas já tem locais? Não, nós estamos agora a promover o espetáculo, não é? Estreou a semana passada. Vamos agora começar a promovê-lo com fotografias, com vídeos, para as autarquias, para tentar vender o espetáculo. Como é lógico, para levar a revista ainda é um portuguesa. género que vende bem no nosso país? Sim, apesar de estarmos na dita crise. No vir ao disco e troika mesmo. Exatamente, no vir ao disco e troika mesmo. Acho que ainda se vai vendendo. E acredito que este ano que seja um ano bom, também porque a revista é muito boa, está muito bem vestida, muito bem coreografada, muito bem encenada. Acho que a revista à portuguesa no Porto levou uma lufada, digamos assim, de ar fresco e está muito bonita. Para quem não conhece, quais são as partes de uma revista, ou o que é que está dentro deste género teatral e quanto tempo é que demora, por exemplo, o vir ao disco e troika ao mesmo? O vir ao disco e troika ao mesmo tem sensivelmente 2 horas e meia, já com um intervalo e tudo. Durante a revista fala-se de tudo um pouco, não é? Escusar-se será dizer que os políticos têm as orelhas a arder, não é? Como se costuma dizer. Têm as orelhas a arder um bocadinho porque a revista é mesmo assim, a revista é crítica social. É crítica, é sátira, diz as verdades, doe a quem doer, não é? E tem que ser assim, temos que falar tudo. Para além disso, temos outras coisas, temos músicas, temos fado, temos uma fadista que canta muitíssimo bem, o Ivo Dias também está brilhante, numa brilhante homenagem ao Francisco José, e depois temos uns números de musical com o International Ballet. A uma semana da estreia, quais são as reações que tem tido? Por aquilo que eu tenho ouvido falar, pela crítica, acho que a crítica não podia ter sido melhor. Mas eu sou um bocadinho suspeito para falar, não é? Mas pelo que eu tenho ouvido, realmente têm dito que a revista que está muito bonita. Que não contavam, o Porto, acho que o público do Porto não contava com uma revista tão bonita como apareceu este ano. Porque as revistas que passaram por lá anteriormente, foram umas produções mais pequenas, com menos investimento. Esta tem mais risco. Esta também mais, por si. Muito mais. Mas em todos os aspectos, em termos de elenco, que é um elenco muito maior, em termos de investimento, que foi um investimento muito maior. Eu ouço falar muito do guarda-roupa desta sim, o guarda-roupa, eu ligo muito a essas coisas. Em termos de guarda-roupa, eu gosto muito de ver uma revista muito bem vestida e muito bonita. E pronto, e quando me fizeram um convite para ficar à frente da produção em si, passa tudo pelas minhas mãos. O guarda-roupa também passou, não é, como é lógico. E idealizei uns fatos bonitos, prontos, com tecidos bonitos, com cores bonitas, coisas que as pessoas cheguem a casa e fiquem a pensar naquele sketch que viram, ou naquele bailado que viram, e naquela roupa que viram. Pronto, foi pensado tudo ao pormenor. Para deixar a recordação. A recordação, foi pensado tudo ao pormenor e tirou-me algumas horas de sono. Continua a tirar certamente, que hoje é dia de ensaio. Hoje é dia de ensaio, é verdade que a revista, apesar de já estar em cena, os ensaios continuam, porque tem que continuar. Albano, dias e horas de espetáculo até dia 27 de janeiro. Dias e horas de espetáculo, portanto temos às sextas-feiras às 21h30, sábados 21h30 e domingos às 16 horas. Portanto, a matiné do domingo é às 4 da tarde. Feriado, dia 1 de janeiro, temos uma sessão às 16 e uma outra às 21h30. Portanto, uma boa forma de se começar o ano. Exatamente. Albano, obrigada pela presença aqui neste jornal regional. Então, vira o disco e troika o mesmo até dia 27 de janeiro no Teatro Sá da Bandeira. Até uma próxima, Albano.
São 81 anos de história ligada ao desporto. O Sport Clube da Senhora da Hora dá ainda hoje o seu contributo ao desporto, essencialmente com as escolinhas. Uma história feita, sobretudo, de bons momentos. A ideia partiu de um grupo de amigos na década de 20 e, em 1931, era formado o Sport Clube da Senhora da Hora. 81 anos depois, continua a fomentar o desporto, principalmente entre os mais jovens. O Senhora da Hora é essencialmente um clube de formação. Existem ali cerca de 600 e tal atletas a praticar desporto. A grande maioria são jovens. E é nessa linha que vamos continuar, atendendo a que é isso que faz falta àquela cidade. É que não há, praticamente é o único clube que tem um espaço na Senhora da Hora, com um espaço que pode pôr ao dispor de toda aquela gente. Para a Senhora da Hora, a associação é uma mais-valia e tem contribuído ao longo dos anos para a formação desportiva de muitos jovens da freguesia. Para a Junta de Freguesia ter uma coletividade como a Senhora da Hora é criar condições para que os seus atletas sejam bons atletas e bons cidadãos, é prestigioso, é muito importante termos coletividades como a Senhora da Hora, com a dinâmica do Senhora da Hora, no contexto sociológico da nossa cidade. Ao longo dos anos, o Sport Clube da Senhora da Hora teve um pouco de tudo, mas a verdade é que também teve alguns momentos menos bons. Consigo. Vai há 2, 3 anos, foi por dívidas ao fisco do Sport Clube da Senhora da Hora, que vinham acumuladas já há uns anos, foi posto em haste pública a venda do espaço. Isso tirou-me o sono, a mim e a todos os sócios, mas depois conseguimos, através da ajuda de muita gente, incluindo as autarquias e isso tudo, conseguimos liquidar essa dívida, que foi um passo muito grande, que eram 300 mil euros, e foi um passo muito grande, mas foi um momento de aflição muito grande também. No entanto, o otimismo é a palavra-chave para os 81 anos da associação. Não vamos parar. De uma maneira ou de outra, o clube vai continuar. 81 anos, vamos ter muitos 81 anos pela frente. Muito bem, estamos precisamente na época de Natal. Seguimos com o habitual comentário neste Jornal Regional, hoje com Ricardo Bexiga. Ricardo, obrigada pela presença no Jornal Regional. Terminou o prazo para o Presidente pedir a fiscalização preventiva do Orçamento do Estado para 2013. Segundo o líder do Partido Socialista, agora é o tempo dos deputados. Antes de mais, o Presidente, Ricardo, ainda pode vetar ou promulgar este documento. O que é que acha que Cavaco Silva vai fazer? Bom, boa noite, Delfina. Eu acho que ele não vai vetar o orçamento, vai promulgar este orçamento e, como os líderes da oposição já disseram, designadamente o Dr. António José Seguro, abre-se um novo ciclo político e abre um novo ciclo de intervenção política que passará pela intervenção dos deputados, requerendo eles a avaliação da constitucionalidade deste orçamento. E, portanto, os deputados, designadamente do PS, já o anunciaram, vão pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre este diploma do orçamento de 2013. Quando é que o poderão fazer? Depois do diploma ser, de facto, promulgado, ou seja, a partir de 2013? Depois de ser promulgado. E, de facto, o problema que se levanta aqui é que vamos estar numa situação em que há um orçamento em vigor que pode vir a ser declarado inconstitucional e com toda a situação de desconfiança e de instabilidade que esta situação cria. Por isso mesmo eu pergunto-lhe, porque é que este processo de perceber se há ou não algo inconstitucional neste documento não pode decorrer com ele ainda em discussão na Assembleia da República? Por razões formais, de facto, a intervenção dos deputados só pode suceder depois de fechado o ciclo da intervenção do Presidente da República, de acordo com aquilo que está previsto na Constituição. São regras que temos que respeitar e, aliás, eu gostava de dizer que há um ponto fundamental que nos últimos meses os cidadãos estão a perceber, que é a importância da Constituição da República Portuguesa. Durante muito tempo se ouviu uma grande luta ideológica de ser contra ou não ser contra a Constituição e se a Constituição tinha algum peso e alguma influência, e hoje percebemos que a Constituição tem uma grande força e tem um grande peso, porque é um paradigma do ponto de vista político e do ponto de vista legislativo que condiciona, quer se queira, quer não, as decisões dos governos que estejam eleitos. Ainda pela parte mais formal, depois, mesmo que o Tribunal Constitucional, e imaginando este cenário, em 2013, encontre algo menos constitucional, ou seja, inconstitucional neste documento, já temos um orçamento em vigor. A partir do dia 1. É verdade, a partir de 1 de janeiro o orçamento entra em vigor, mas, tal como aconteceu este ano relativamente
à questão dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos, se o Tribunal Constitucional decretar a inconstitucionalidade de um conjunto de normas que estejam previstas neste diploma, assim, a medida elas são avançou. revogadas. Exato, é esse o contrassenso, e é um contrassenso que tem sido apontado por muitos constitucionalistas. Lembrava o pai da Constituição, o Dr. Jorge Miranda, o Dr. Canutilho, que disseram que, de facto, a não intervenção do Presidente da República, do ponto de vista jurídico, ia criar um paradoxo, um contrassenso de termos uma legislação em vigor, um orçamento em vigor, que depois iria ser considerado ilegal. Na sua opinião, Ricardo, quais são as partes que os deputados socialistas poderão pôr ou pedir fiscalização ao Tribunal? Ora bem, nós temos que ver a Constituição numa perspectiva diferente das leis normais, porque a Constituição é um documento fundamental que, desde logo, define as tarefas fundamentais do Estado. E uma das tarefas fundamentais do Estado, do ponto de vista de princípios, é a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos. E, por outro lado, um conjunto, uma carta de direitos fundamentais na área económica, na área social e na área cultural. E nesta matéria há, de facto, um conjunto de normas que não asseguram o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, violam a garantia de um conjunto de direitos económicos, sociais, fundamentalmente dos cidadãos, que, se não forem devidamente assegurados, criam, de facto, uma situação de inconstitucionalidade. Quais são as três grandes questões que estão a ser levantadas? A carga fiscal, que não garante a progressividade que é exigida na lei do IRS, do ponto de vista de princípio de igualdade entre os cidadãos e do ponto de vista da progressividade. As questões dos cortes, mais uma vez, nos subsídios dos funcionários públicos, e as contribuições sociais excepcionais das pensões de valor superior, porque também aqui há uma violação do princípio de igualdade que está previsto na Constituição. Seguimos então para o nosso segundo tema. O Governo anunciou hoje que decidiu recusar a proposta de compra do grupo Senergy para a TAP. Ainda ontem ouvimos os sindicatos dizer que o Governo estava, de certa forma, apaixonado por esta proposta. Hoje há este recuo. Estrategicamente foi uma boa decisão, Ricardo? Bom, eu diria que há, sobretudo, aqui uma derrota deste Governo, porque estava muito interessado em que o contrato se celebrasse este ano para conseguir, com os valores que entrariam nos cofres do Estado, melhorar a gestão orçamental e os resultados do déficit. Por outro lado, eu queria lhe dizer que não acredito nesta justificação oficial que o Governo está a dar, porque as garantias têm que ser dadas logo à partida por quem apresenta propostas, e é estranho que uma proposta que não tenha garantias vá até à fase final de ser avaliada em Conselho de Ministros. E, portanto, o que há aqui, a meu ver, é o resultado de pressões muito grandes do ponto de vista político, seja das forças políticas da oposição, mas sobretudo dos cidadãos em geral, que encararam este processo como um processo muito pouco transparente e que não assegurava os interesses do país e, designadamente, nós aqui no Norte, um conjunto de protagonistas de vários partidos disseram que esta privatização não ia assegurar os interesses da região Norte, designadamente relativamente ao aeroporto de Sá Carneiro. Mas esta é a decisão fundamental, ou seja, a partir daqui acha que o Governo vai, de certa forma, desistir ou relegar para segundo plano uma privatização da TAP ou não? O Governo já anunciou que não vai desistir. Agora, vai perceber é que tem que ter cuidado na forma como gera estes processos, tem que haver transparência, tem que haver um planeamento estratégico em que as pessoas percebam porque é que se vai privatizar, seja a TAP, seja a ANA, seja qualquer outra empresa pública, porque naturalmente são elementos fundamentais do ponto de vista da economia nacional, são um património público que tem que ser assegurado e só faz sentido privatizar uma TAP se de facto os cidadãos perceberem que vai haver uma mais-valia e que o interesse público é protegido também nestas operações. Num plano mais regional, esta semana assistimos à admissão em bloco da administração da Casa da Música. Ainda também esta semana, Nuno Azevedo, numa entrevista, acusava o Estado de ter faltado à palavra e não estar disponível para jogar as regras do jogo, criticando ainda o populismo inaceitável nos cortes às fundações. O que é que aconteceu aqui na Casa da Música? Havia uma promessa do anterior secretário de Estado deste governo, que entretanto se demitiu por razões de saúde, de que a Casa da Música seria tratada da mesma forma como, por exemplo, o Centro Cultural de Belém, isto é, garantindo que o corte seria apenas de 20% do subsídio que o Orçamento Geral do Estado dava a estes equipamentos, e surpreendentemente o novo secretário de Estado veio dizer não, o Centro Cultural de Belém tem um corte de 20%, a Casa da Música tem um corte de 30%.
O que a administração vem dizer é que com estes cortes, por um lado, há a violação de um princípio de igualdade de tratamento de dois equipamentos que são fundamentais, há a discriminação... Cultura de primeira e de segunda, exatamente, Ricardo. há mais uma vez a discriminação do Norte, não é? Sem qualquer justificação, e por outro lado, e isso é que é mais grave, o Governo toma esta medida sabendo de antemão que vai pôr em causa a sustentabilidade deste equipamento, que é um equipamento que não é só importante para o Norte, é importantíssimo do ponto de vista da afirmação cultural do país, designadamente porque, graças à Casa da Música, nós temos tido um conjunto de espetáculos, temos tido um conjunto de maestros, um conjunto de ações de formação que tem repercussão a nível nacional e que sem este equipamento a funcionar não teríamos tido a hipótese de ter. Nuno Azevedo, nesta entrevista, é curioso que ele dizia, por um lado, fomos elogiados e disseram-nos que fazíamos um bom trabalho, por outro lado, recebemos nota negativa na Fundação. As duas coisas podem não ser compatíveis. Não são nada compatíveis e é um sinal muito negativo para todas aquelas empresas privadas que também suportam o funcionamento da Casa da Música. E o que o Presidente do Conselho de Administração do Missionário disse é que este sinal negativo de discriminação e de desinteresse que o Estado tem com esta medida pode-se repercutir agora junto das entidades privadas que também podem ter a tentação de cortar porque não sentem solidariedade no Estado no apoio a este equipamento que é de interesse público. Por último, pedia-lhe um brevíssimo mesmo comentário à vigília que vai ser feita hoje pelos trabalhadores da RTP Porto contra a saída do programa Praça da Alegria para Lisboa. Tem que ser breve, porque eu vou participar nessa vigília, vou de seguida para o Monte da Virgem. Não é só, a vigília não tem só essa justificação. A vigília tem a ver com o facto dos trabalhadores sentirem que esta medida é mais uma medida de um conjunto de situações que se têm passado aqui no Centro de Produção do Porto, com vista ao esvaziamento da importância da RTP Porto. E o que é que podem acontecer àquelas instalações? Vão ficar vazias? Vão ficar sem... Imagino que sim, serão privatizadas, serão entregues a um privado, como é, pelos vistos, a vontade deste Governo, que é privatizar tudo, entregar tudo aos privados. E, fundamentalmente, nós deixaremos de ter aqui um centro fundamental para a divulgação da imagem do Norte, das grandes iniciativas do Norte e, sobretudo, uma escola de criação de pessoas ligadas à comunicação social que, sem este centro de produção, ficarão sem espaço para desenvolver a sua atividade, que é tão importante também do ponto de vista aqui dos interesses da região Norte. Ricardo, agradeço-lhe os seus comentários neste Jornal Regional. Até 2 a 8 dias. Ricardo Bexiga, que regressa na próxima quinta-feira ao comentário do Jornal Regional. Agora ficamos com as previsões do tempo para amanhã. A chuva continua, segundo as previsões do Instituto de Meteorologia, sobretudo a norte. De resto, o céu de sexta-feira vai apresentar-se, em geral, muito nublado. Quanto às máximas, 16 graus para o Porto, 18 para Lisboa e 19 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, boa noite.